Olá, bom dia. São 7h16 da manhã do dia 11 de julho de 2023 e vamos lá para a, a palavra. É, penso que muitas vezes, a gente falar de assunto onde pessoas podem mesmo se machucar, não é fácil. Por isso, quando Deus me disse para eu, sim, primeiro a minha pele eu arrancar, me lembrei logo da passagem bíblica das ossadas. Sim, difíceis mesmo, dali osso, carne chegar, essa coisa toda, ter aquela musculatura, pele, a corrente sanguínea. Deus me pediu para viver o inverso. Tirei a minha pele e ele trouxe um cabide para eu pendurar. Fiquei a imaginar o quão é difícil você chegar num lugar e ver a sua pele da forma como Deus esteve a me ofertar a possibilidade de enxergar. Depois ele me pediu para a minha carne eu arrancar e poder num cabide pendurar, para ter essa mesma visão. Puxa, como seria difícil. A pele parecia uma roupa a se desconjuntar. Então eu comecei de fato a procurar uma maneira de arrancar a carne, mantendo aquela configuração que a pele estava a me dar. Depois de muito trabalhar e toda a carne arrancar, Deus trouxe o cabide e esteve a pendurar. Não foi fácil enxergar. A carne parecia o tempo todo, se debruçar sobre algo que era tão difícil ali estar. Mas Deus me disse que era preciso continuar. Então, eu fui pegar tudo aquilo que Deus me disse que eu poderia mesmo realizar. Frangalhos. Sim, os órgãos eram frangalhos, mas eu não poderia mesmo separar. Teria que tirar e aquela mesma configuração deixar, para se assemelhar com a pele e com a carne, porque o cabide já estava lá. Puxa vida, como era difícil daquela forma eu me enxergar. Mas Deus me dizia que era preciso continuar. Por fim, Deus me disse para eu o osso levantar, no cabide colocar, sem deixar nenhum ossinho ali se soltar. Então compreendi a importância do fluido da vida que Deus esteve a me dar. Se eu, esse fluido carregar, eu posso ser até carcaça no lugar. O importante sou eu me lembrar de tudo aquilo que vem representar a vida
dessa pessoa que aqui está. Tendo eu base para a leitura realizar, Deus me disse, para a porta eu atravessar, sem nada levar, nem a carcaça. Apenas o fluido de vida dessa dona de casa. Santo Deus, eu poderia de fato até deixar a minha base trêmula no lugar. Mas considerando a vida que Deus esteve a criar, eu tinha certeza de que eu poderia entrar e sair com a mesma vida no lugar. Sem deixar nada daquilo. Me tirar o perfeito que Deus esteve a criar. Poxa vida. Diante do espelho, fiquei a pensar no quão é difícil a gente não querer mesmo se enxergar. Porque por mais roupas que eu possa usar para a estrutura de vida eu ocultar, por mais que eu possa assim realizar, a chama da vida vai me convidar para eu um dia, eu pegar. Diante de tamanha dificuldade, de cada espelho que eu estive a encontrar, pensei naquele jogador de futebol que comigo veio estar para a sua história de vida ele contar. Eu desejei, naquele momento, ser brisa leve no lugar. Eu não queria mesmo nenhum frangalho ali eu prejudicar. Naquele momento, Deus esteve a me falar que brisa leve eu não poderia virar. Que era preciso eu continuar a insignificância do que eu estava a carregar. Puxa vida, eu poderia até chorar, mas Deus, me dando o direito de me enxergar, Ele não iria mesmo me tirar o direito de ver o quão ele é insignificante no lugar. Aqui, ali, não damos valor ao que nós vamos encontrar. E só vamos lamentar depois que a chama nós temos mesmo que buscar. Já que não conseguimos mais, nem mesmo ser carcaça. Quando eu abri a caixinha de música que o apóstolo Paulo deu para mim, compreendi o quão era difícil estar ali. Mas Deus me disse para eu distribuir cada palavra
que a caixinha de música guardava para mim. Puxa vida, eu poderia ver o apóstolo Paulo nesse momento sorrir. Mas Deus me dizia para eu ir além do sorriso do apóstolo. Então vi a estrada de Damasco se apresentar e a perfeição dele naquele lugar. Como nós podemos mesmo a chama da vida alcançar quando a gente aceita consigo mesmo estar. E naquele momento eu vi a casa de oração se apresentar. O apóstolo em pessoa estava a me convidar. Naquele momento, um corpo esteve a se formar. Deus então me disse: aceite esse corpo para lá estar. E seja uma criança a buscar o bem mais precioso que um dia ela esteve a desejar. Fui caminhando devagar, com um corpo que eu poderia até mesmo gostar. Mas Deus me disse, não pode desse corpo, nem sequer se aproximar. Assim que a ponte atravessar, você vai deixar esse corpo nesse lugar. Dito e feito. Quando atravessei a ponte, vi o corpo queimar. Senti um alívio tão grande, que o apóstolo Paulo correu para me abraçar. Parecia água mesmo a me envolver. Tamanho aperto que o meu peito estava mesmo a querer. Outros estiveram a aparecer. Puxa vida, como era difícil. Como era difícil naquele momento. Todo aquele mundo eu absorvi. Mas era preciso assim fazer. Havia uma chama que era preciso acender. Então, Deus me disse para eu não ter nenhum receio dessa chama me envolver. Santo Deus, como naquele momento eu desejei morrer. Mas a vida de Deus habitava em meu ser. Então não era possível eu morrer. Era preciso eu lutar para eu sobreviver. E vi duas crianças ali. Que significava o bem e o querer. Puxa vida, o bem e o querer eu teria mesmo
que crer que eu poderia ser esse bem e esse querer para eu poder sobreviver. Naquele momento, o corpo de Cássia esteve a desaparecer. Poxa vida, o corpo de Cássia esteve a desaparecer. Em compensação, tinha algo que eu poderia fazer. Então, ali, diante de todos aqueles que de um certo modo com ela estiveram a conviver, eu desejei apenas aparecer. Santo Deus. Mas me lembrei naquele momento do livro que eu estive a escrever. Quando Emmanuel me pediu para assim fazer. Fiquei pensando naquele momento se havia algo que eu pudesse buscar para o livro por si só se sustentar. Então, vi uma criança chegar. Eu não poderia, de fato, aquela criança desconsiderar. Havia uma queixa no lugar. Uma queixa que fizemos questão de ocultar quando disseram onde é que a criança esteve a entrar. Que ela fazia parte da tal entidade escolar que costumava o ambiente frequentar e que, desde que o livro eu estive a entregar, fizeram questão de tirar qualquer resíduo da vida de quem o livro estava a retratar. A questão é onde resolveram colocar. Santo Deus. Como é que eu tenho uma oportunidade de um caixão pegar, um moçada apresentar e todo um ciclo vicioso eu barrar. Como é que eu deixo não só essa oportunidade passar, como eu faço questão de buscar os meios para esse caixão nunca se apresentar. E a pequena ossada continuar no mesmo lugar. E o ciclo vicioso ali eu alimentar. Porque eu passei a desfrutar de muito mais do que eu era capaz mesmo de imaginar. Não sei se eu posso falar que eu virei sócio no lugar. Não, isso seria desmerecer a razão. Eu resolvi colocar muito mais fogo no altar para o ídolo muito mais alcançar. Passei a patrocinar, dando para o ídolo
as condições básicas dele não só deitar e rolar, como ele muito e muito e muito mais aproveitar. E tudo isso eu que tive mesmo a oportunidade do caixãozinho apresentar, tudo isso eu fui capaz de realizar porque descobrir os meios que ali costumavam usar para a boa vida cada um levar. Ah, que grande feito! Foi quando eu pedi para alguém investigar os caminhos que o ídolo costumava usar para sempre, sempre e sempre viajar e se empanturrar. Não sei se Pombinha Branca iria mesmo gostar. Sim, penso que o espírito da paz jamais iria concordar com tamanha atrocidade. Mas, tendo eu uma extrema necessidade, resolvi então esse caminho conquistar. E disse para aqueles que eram, vamos dizer assim, os maiorais, que podiam mesmo me colocar nessa, vamos dizer assim, nessa qualidade, assim, a se destacar. Afinal de contas, o carnaval nós tínhamos mesmo que bancar. Santo, imagine só, quando eu disse que eu tinha algo que até então a gente não costumava assim usar não. Achávamos que não era vantajoso. Mas quando a gente descobriu que isso era por demais, vamos dizer assim, pernicioso não, perniloso não, santo. Quanta palavra eu poderia de fato inventar para ser senha, para a imundície eu acessar. E eu tinha muito para de fato doar e ter cabo de conduta no lugar. Que beleza! Ninguém iria mais se lembrar. O tempo esteve a passar, as fisionomias com certeza estiveram a mudar. Então, nada melhor do que eu começar de fato transformar. É isso. Eu vou pegar aquilo que era tão difícil mesmo guardar. Eu posso agora apostar. E eu vou poder comercializar. E vou até o ídolo convidar. Sim, se assim ele desejar. Não foi difícil mesmo transformar. Sabe como é que é? Rolo de fita em algo mais comercializável. Eu pude até a imagem melhorar. É verdade que alguns equipamentos eu precisei comprar. Mas isso o governo do estado fez questão de bancar. Olha, eu não me preocupei nem quanto isso esteve a custar.
era algo que eu precisava mesmo realizar. Era a garantia de que eu poderia muito esbaldar no mundo, no mundo que eu precisava muito, muito me sustentar. Foi assim que eu consegui manter a mesma diretoria ali. Bem verdade que não foi tão simples assim. Muitas coisas eu perdi. Inclusive o direito de alguns jogos eu transmiti. Isso foi difícil para mim. Eu tentei arguir, dizer que era bom eu trazer essa ponte para aqui, para que o povo pudesse se servir desse mundo futebolístico aqui, para nenhum time cair, não ficar tão frágil assim. Mas disseram que isso estava abaixo de mim. Que os times daqui não davam nenhum resultado prático. Que era preciso pensar num outro tipo de mercado, mais comercializável. Então eu tive que assinar um contrato deplorável. Desde então que eu assinei esse contrato deplorável, eu tenho tirado os times do mercado. Eu o tempo todo sou informado. Sim, quando um jogador está sendo assim, pensado para ser contratado, aí eu coloco assim uma espécie de desgosto do lado. Trago um currículo meio que atrapalhado, uso aquilo que é o tempo todo, é comercializado. E aí começou a ficar assim, do tipo golpe baixo. Eu tive que, de fato, até assinar um contrato negando qualquer tipo de acordo publicitário com os times que aqui seriam televisionados. Porque o mercado estava assim um pouco tendencioso para esse lado. Sim, o carnaval havia bombado, estava dando muito resultado. E como muitos times se sentiram lá prejudicados, resolveram de fato me dar uma espécie de recado. Assim eu tive que, de algum modo, pegar pesado. Eu não poderia mesmo bancar a transmissão de nenhum jogo do outro lado. Isso é fato. Então eu tive que aceitar o acordo a mim ofertado. Os jogos deles seriam televisionados e eu não pagaria para o jogo aqui ser mostrado. Eu até aceitaria, quer dizer, receberia, vamos dizer, um trocado. E assim eu conseguiria até algum com o mercado publicitário. Do outro lado, não foi nada simples, não foi nada fácil, não foi nada assim, pensado como razoável. O problema é que eu comecei a ganhar dobrado. Quando a gente achou mesmo que a gente tinha possibilidade de entrar num certo mercado de circuito fechado, eu avaliei errado. Sim, porque eu achava mesmo que tendo um outro ponto
para tudo ali, de algum modo, ser mostrado, assim, de um modo mais democrático. Eu pensei, não, eu, aquele que, sei lá, eu pensei mesmo que eu criando a duplicidade. Sim, porque todo mundo sabe que a capital da Bahia é Salvador. Eu logo disse, se eu tenho de fato a Rede Bahia, eu vou ter a TV Salvador. E quando de fato isso se multiplicou, pronto, alguém me detonou. Alguém me detonou e tudo me tomou, até meu dinheiro, olha, o que confiscou. Disseram que eu estava dando um golpe de mercado, que eu iria mesmo colocar tudo que por mim tinha sido assim conquistado na TV do lado. E que o mercado ficaria prejudicado, já que aquilo a questão é que tudo foi tão complicado. Eu não tinha como justificar, como explicar, porque o meu pensamento era eu criar uma TV, pelo menos para o básico, eu poder realizar. Eu tinha que o meu mercado publicitário sustentar. O meu eles haviam de fato, mas quando eu menos esperava, o que? Fecharam sem me falar nada. Eu nem pude explicar. Ficou solto no ar, sem eu ter a mínima condição de colocar uma explicação no ar, porque aquilo começou a funcionar. Eu podia mesmo mostrar aquilo que a Bahia tinha para ofertar. Foi um golpe e tanto no lugar. Porque uma dívida muito grande estiveram a lançar, como minha, no lugar. Eu até tentei falar, sim, com a capital. Eu fiz de tudo para a capital me ajudar. Eu disse que eu não tinha condição daquela dívida carregar, que não era justo, que eu não tinha a menor intenção de ninguém prejudicar. Eu só queria o meu próprio mercado publicitário sustentar para a minha vida no básico eu levar sem saber, quer dizer, sabendo, quer dizer, com conhecimento, quer dizer, sem me preocupar quando o amanhã viesse chegar. Mas quando a capital soube o que eu estive a realizar para a duplicidade se dar, a capital logo me disse que era melhor eu me aposentar, que eu entregasse para quem esteve a me tomar, que era muito melhor. A questão é que eu não tinha simplesmente como entregar algo que há muito tempo eu não estava mais a mandar. Eu era apenas um fantoche no lugar. E o meu próprio nome estiver a usar para tudo isso. Tudo isso de algum modo se dá. Eu não posso dizer que em algum momento eu estive a concordar. Se eu falar que eu tenho conhecimento daquilo que ali esteve a se dar, eu vou estar de fato a minha consciência violentar. Não sou eu a pessoa que esteve a bancar, a concordar, a esse tipo de coisa realizar. E isso eu jamais iria. Eu sou apenas um nome que eles costumam usar.
de uma maneira que eu não tenho nem conhecimento do que ali realmente costuma se passar. E faço isso com certo pesar. Não é fácil numa cadeira sentar, ver o dia passar e nada realizar. Eu não sou informado nem mesmo das contratações, que muitas vezes ali estão a se dar. Não sei se julgo isso uma coisa boa. Fato mesmo é que o tempo esteve a passar e eu não consegui nem sequer a minha digital eu preservar. Porque a gente, não, a gente tenta, filho, educar. E quando ele resolveu conta juntar, eu disse para ele que era melhor o nome da família preservar. Que ele não viesse se juntar com quem naquele momento estava a governar. Mas ele me disse que ele queria no topo chegar. Que era uma oportunidade dele poder a cidade administrar. E escreveu uma história no lugar. Que essa história daria a ele crédito para ele governar, conforme ele fosse desejar. Eu nunca estive a acreditar que isso era alguma coisa para a gente acreditar. Não acredito que em nenhum momento ele esteve a pensar em causa familiar. As contas estiveram a se misturar e passaram a se embolar de uma maneira tal que o próprio governo resolveu na própria estrada de São Lázaro entrar para Bicheira lavar. E eu, sem poder nada falar, o dono que esteve a se apresentar resolveu a porta escancarar. Eu nunca pensei que eu pudesse me afogar nas próprias lágrimas. Porque uma coisa sou eu com as minhas dificuldades, a outra coisa é alguém, a gente criar, de repente a porta escancarar e eu viro um nada no lugar, que até as contratações que aqui começam a passar, eu não tenho conhecimento. Um dia, um advogado veio me procurar e me disse que eu tinha que um contrato a assinar. Que esse contrato iria facilitar a entrada e saída de gente que eu sequer estive a enxergar na casa que eu um dia pensei até administrar. Eu disse para o advogado que eu não tinha nenhum tipo de intenção de contratar, muito menos de mandar gente para outro lugar.
Mas o advogado me disse que era preciso apenas eu assinar, que todo o acordo já havia ali a se registrar, e para eu não ficar a boiar dentro de um ambiente que eu iria frequentar, era preciso a minha assinatura colocar. Desde então eu fico a pensar em quantas pessoas eu estive a contratar para trabalhar em outro lugar. A folha de pagamento passou de fato a se multiplicar. Um dia está alta, um dia está baixa. Um dia está alta, um dia está baixa. Um dia está alta, um dia está baixa. E eu, sem ter a mínima condição de avaliar o que realmente estará a passar. Porque como é que uma empresa pode apresentar uma conta que um dia a folha de pagamento é a outra e não vem ninguém me cobrar? Não recebi nenhuma visita de nenhum órgão que pudesse, de fato, me desestruturar com tudo que a empresa hoje está a representar. Não recebi a visita de nenhum órgão quando a outra empresa sumiu do ar. Fico a pensar o que eles foram capazes de realizar com as emissoras que rádio estiveram a virar. Sim, porque me disseram que era preciso eu comprar emissoras no lugar. Fiquei pensando que tipo de emissora eu poderia comprar, mas me disseram que era preciso eu comprar emissora no lugar. Emissora que, se eu fosse avaliar, não tinha nem condições de ser um bar. Mas disseram que era preciso eu colocar como minha, para minha riqueza multiplicar e justificar os gastos que o imposto de renda iriam declarar. Não sei onde tudo isso poderia me levar, mas eu era obrigada a assinar. Porque antes de mim alguém já esteve a acordar, conversava com quem ele iria desejar, com o outro esteve a se juntar e de alguma maneira virou o vice do lugar. Eu não sei bem a conta que eles estiveram a realizar. O que eu sei é que o Geraldo que aí está é o representante daquele que um dia esteve a administrar a primeira capital. Que a briga eles estiveram a inventar, assim ele poderia de fato ser o vice do lugar e poder de fato ele representar. Assim a empresa poderia de fato continuar não só a gastar, como administrar, a enxugar, a justificar a gastança. Um dia eu fiquei pensando se eu poderia de fato o meu caixão fechar. Porque até ser empresa de evento, eu fui obrigada a virar. Se tem uma coisa difícil da gente alcançar, é a soberania. É a soberania popular. Porque imagine uma porta que somos capazes de escancarar. Olha,
Não só criança comercializar, como adulto. Como adulto num troca-troca, que é até difícil a gente alcançar como veste possível de alguém administrar. Mas se a moda esteve a pagar, a moda esteve a pegar, a pegar, mas custa caro. Se a moda esteve a pegar, imagine o quanto nós passamos a lucrar, comercializando gente. Que tudo esteve a aceitar, desde que o dinheiro possa chegar, sem sequer um imposto de renda pagar. Olha, você de fato veste trocar, criando leis para o povo amordaçar, Olha, é algo tão difícil, da gente apresentar, porque eu tenho mesmo que o outro lado enxergar. Imagine famílias inteiras, que estiveram a passar por dois sofrimentos. Imagine caixões que estiveram a chegar, porque não conseguiram mesmo lidar com o troca-troca do lugar. Imagine pessoas que no buraco estiveram a entrar, acreditando que valia a pena, de fato, o túnel do tempo atravessar. E aí passou a questionar, processo a rolar, e o judiciário trancando os processos. Que a emissora lá esteve mesmo assim lá. Porque uma coisa é quando a gente está no ar e a gente acredita que vale a pena, que a emissora vai o tempo todo nos sustentar. A outra coisa bem diferente é a gente bagaço virar e a emissora nos jogar. E a gente questionar os atos que nós estivemos a praticar quando a gente estava no ar, com a duplicidade que a emissora nunca esteve a mostrar. Aquela que o público podia de fato enxergar e aquela que o canal fechado iria mostrar. Por que será que o judiciário não apresentou a conta que a emissora precisa pagar? Porque ter vida privada é uma coisa difícil no lugar. Sim, para quem esteve a ser público no lugar. Imagine o escândalo montar. Sim, dizendo que enquanto estava no ar, tinha que de fato uma cena extra gravar que era para no canal fechado passar. E que a emissora assinou o contrato dizendo que ali iria se eternizar, até se aposentar, para ter condições da vida, sim. Sabe como é que é? E quando a utilidade esteve a passar, ninguém mais quis. Sabe como é que é? A figura comprar, aí é descartável. Confiando naquilo que é, de fato, até o razoável. Não vai ter coragem de mostrar o contrato e aquilo que era realmente realizado no mercado publicitário. Por isso eu digo, olha, realmente não é fácil. Realmente não é fácil
a gente mostrar o anjo nesse lugar macabro. Mas eu que sigo, com o meu mundo prático, não tenho medo. Não tenho medo do que aqui está sendo gravado. Por isso eu vou falar obrigado, sim, respeitando o anjo. O anjo que, com toda certeza, vai estar sempre, 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 sempre no lugar por Deus preparado. Bom dia, sem nenhum tipo